Olá, tudo bem com você? Estou trazendo mais este sudoku classificado como difícil. Sugiro que você dê um pause no vídeo, vá lá, faça a sua solução, depois volte aqui e confere a minha solução. Vamos começar aqui pelo bloco 8. Veja que no bloco 8 tem 4 casas vazias. Veja que está faltando o número 1, o número 5, o 8 e o 9. Veja que na coluna da direita não pode o 1 e nem o 5, então o 1 e o 5 ocuparão essas duas casas vazias aqui na linha inferior. Então as duas casas vazias da coluna da direita serão ocupadas pelo 9 e pelo 8. A casa em destaque não pode 9, porque já tem o 9 na linha, então a casa em destaque tem que ser o 8. Logo, esta casa vazia da coluna da direita tem que ser o 9, colocamos aqui o 9. Então no bloco 8 fica faltando apenas o 1 e o 5, que ocuparão essas duas casas vazias da linha inferior. Observe no bloco 7. Veja que a única possibilidade para o 4 no bloco 7 é esta casa em destaque. Então colocamos o 4 na casa. No bloco 7 falta também o 9. Veja que a única possibilidade para o 9 aqui no bloco 7 é esta casa em destaque. Então colocamos aqui o 9. Então na oitava linha, esta linha onde acabamos de colocar o 9, tem apenas 3 casas vazias. Veja que está faltando o 1, o 5 e o 8. Aqui na sétima linha também tem 3 casas vazias. Está faltando o número 1, o número 5 e o número 7. Veja que na sétima linha, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque, uma vez que nesta casa não pode o 7, já tem o 7 na coluna. Nesta também não pode o 7, que também já tem o 7 na coluna, por isso colocamos o 7 na casa em destaque. Sendo assim, observe o bloco 9, uma vez que o 1 vai estar na linha inferior no bloco 8, então no bloco 9 o 1 não pode aqui na linha inferior, nem na coluna da esquerda. A única possibilidade para o 1 no bloco 9 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 1. E a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 5. Porque na linha inferior não pode o 5, porque o 5 vai estar na linha inferior aqui no bloco 8. Então veja que no bloco 9 fica faltando apenas o 6 e o 8. Veja que na oitava linha falta apenas o número, falta o número 8, colocamos o 8 na casa em destaque. No bloco 7, além do 1 e o 5 que ocuparão essas duas casas vazias da linha superior, está faltando o 3, o 2 e o 7. A única possibilidade para o 7 no bloco 7 é a casa em destaque, colocamos aqui o 7. Então no bloco 7, o 1 e o 5 ocuparão essas duas casas, o 3 e o 2 ocuparão essas duas casas da linha inferior. Agora observe a sexta coluna. A sexta coluna tem 3 casas vazias, ou melhor, na sexta coluna tem 4 casas vazias. Veja que está faltando o número 2, 4, 6 e 7. Então falta o 2, 4, 6 e 7. Veja que essa casa em destaque não pode o 2, nem o 4 e nem o 7, porque já tem eles na linha. Então esta casa em destaque só pode ser o 6, por isso aqui colocamos o 6. Veja a terceira coluna. Na terceira coluna falta o número 1, tem 3 casas vazias, falta o 1. Veja que o 1 não pode nesta casa em destaque, também não pode nesta casa em destaque, porque estas linhas já contêm o 1, então a única possibilidade para o 1. Na terceira coluna, esta casa em destaque, então aqui colocamos o 1. Veja que na terceira coluna agora tem 2 casas vazias. Veja que falta o número 5. Veja que o 5 não pode nesta casa, já tem o 5 na linha, então a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 5. E para completarmos a terceira coluna, falta o número 9. 9 já tem. Falta o número 2, então colocamos o 2 na casa em destaque. Aqui vai o 2. Agora o bloco 3, veja aqui é a parte mais interessante desse jogo.
Observa o bloco 3. Veja que no bloco 3, o 7 e o 4 ocuparão essas duas casas vazias da diagonal secundária. Veja, esta casa e esta casa serão ocupadas pelo 7 e pelo 4, uma vez que aqui na coluna central não pode o 7 nem o 4, na linha central também não pode o 7 e nem o 4. Veja que na linha central já tem 4 e 7, 4 e 7 aqui no bloco 1, e na coluna central já tem o 7 e 4 aqui no bloco 9. Por isso, o 7 e o 4 no bloco 3 ocuparão essas duas casas da diagonal secundária, aqui e aqui, 4 e 7. O 5 não pode ir na coluna da esquerda nem na linha superior, então o 5 estará nesta casa ou nesta, e o 9 estará nesta casa ou nesta. Veja que no bloco 6 a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque, então aqui colocamos o 1. Veja que no bloco 3 essas duas casas vazias da diagonal secundária serão ocupadas pelo 4 e pelo 7, então o 6 tem que estar em uma dessas duas casas da coluna central. Sendo assim, veja que no bloco 6, o 6 não pode aqui na linha central, nem na linha inferior, nem na coluna central, porque no bloco 3 o 6 vai estar na coluna central. Então no bloco 6, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque, por isso aqui colocamos o 6. Compreendeu? O pulo do gato está aqui. Se você perceber que no bloco 3 o 6 só pode ocupar uma dessas duas casas da coluna central, isso elimina a coluna central do bloco 6. Como o 6 não pode aqui na linha central nem na linha inferior, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque, por isso que colocamos o 6. Né? Lembrando que no bloco 3, esta casa e esta estarão ocupadas pelo 4 e pelo 7. Então por isso aqui colocamos o 6. Então veja que no bloco 6 o 4 não pode ir na coluna central nem na linha inferior, ou seja, o 4 vai estar na linha central. Se o 4 está aqui na linha central, veja que essa casa em destaque tem que ser o 2, 4 ou 7. Veja que a casa em destaque não pode o 4 e nem o 7, então a casa em destaque tem que ser o 2. Então aqui colocamos o 2. Compreendeu? Se o 4 vai estar nesta casa ou nesta, esta casa onde colocamos o 2 não pode o 4 e nem pode o 7, porque já tem o 7 aqui na linha, aqui no bloco 4. Por isso aqui colocamos o 2. Se aqui colocamos o 2, veja que no bloco 2 a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque, então aqui colocamos o 2. Veja então que no bloco 6 o 7 vai estar aqui na linha inferior, uma vez que não pode aqui na coluna central nem na linha central, então o 7 vai estar aqui na linha inferior. Veja que no bloco 6 a única possibilidade para o 2 é a casa em destaque, então colocamos o 2. Sendo assim, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 7. Sendo assim, no bloco 3 a casa em destaque não pode o 7, tem que ser o 4. A única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 7. Logo, essa casa em destaque deveria ser o 4 ou o 7, não pode o 7, então é o 4. Para completarmos a sexta coluna, falta o 7, colocamos o 7 na casa em destaque. Veja então que no bloco 5 a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 4. No bloco 6 a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 4. Veja então que no bloco 9 a casa em destaque não pode o 6, então é o 8. Para completarmos o bloco 9 falta o 6, colocamos o 6 na casa em destaque. Na sétima coluna falta apenas o número 9, então colocamos o 9 na casa em destaque. Na última coluna falta o 8 e o 5, a casa em destaque não pode o 8, então é o 5. Para completarmos a última coluna falta o 8, colocamos o 8 na casa em destaque. Veja então
que no bloco 3 falta o número 6 e o número 5. A casa em destaque não pode o 5, então é o 6. Para completarmos o bloco 3, colocamos o 5 na casa em destaque. Sendo assim, no bloco 1, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque, colocamos o 5. A única possibilidade para o 6 no bloco 1 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 6. E a única possibilidade para o 1 no bloco 1 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 1. Sendo assim, no bloco 7, a casa em destaque não pode o 1, então é o 5. Para completarmos a sétima linha, falta o 1, colocamos o 1 na casa em destaque. Essas duas casas vazias da linha superior no bloco 2 tem que ser o 7 e o 9. Esta casa em destaque não pode o 7, então é o 9, colocamos aqui o 9. Logo, esta casa aqui tem que ser o 7, colocamos aqui o 7. Então na primeira linha ficou faltando o 8 e o 3. Ainda no bloco 2, está faltando um 3 e 8. A única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 8. No bloco 5, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 5. Então no bloco 8, a casa em destaque não pode o 5, é o 1. Para completarmos o bloco 8, falta o 5, colocamos o 5 na casa em destaque. No bloco 5, falta ainda o 3 e o 9. Esta casa em destaque não pode o 9, então é o 3. Para completarmos o bloco 5, colocamos o 9 na casa em destaque. Sendo assim, no bloco 6, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 3. Veja que a quinta linha falta o 9, colocamos o 9 na casa em destaque. Para completarmos o bloco 6, falta apenas um número, veja que falta o número 8, colocamos o 8 na casa em destaque. Sendo assim, no bloco 4, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque, colocamos o 8. Então no bloco 4 está faltando o 2 e o 9. A casa em destaque não pode o 9, então é o 2. Para completarmos o bloco 4, colocamos o 9 na casa em destaque. No bloco 1, a casa em destaque não pode o 8, então é o 3. Para completarmos a primeira linha, falta o 8, colocamos o 8 na casa em destaque. No bloco 7, a casa em destaque não pode o 3, é o 2. Para completarmos o bloco 7, falta o 3, colocamos o 3 na casa em destaque, que completa a primeira coluna e o bloco 7. Voltando ao bloco 2, está faltando o número 3 e o número 1. A casa em destaque só pode ser o 1. Para completarmos o bloco 2, falta o 3. Colocamos o 3 na casa em destaque. Pronto. O jogo acabou. Um abraço e te vejo no próximo. Mas antes disso, deixa aí nos comentários o que você achou do jogo.